Olá, queridos, estamos no ar com o nosso Conversa Pública, nossa conversa gostosa, diária, que acontece aqui pela Rede Boas Novas de televisão e que você pode assistir também pela Rádio Boas Novas, que fica ali em Cabo Frio, né? Mas que, embora ela esteja localizada na região dos Lagos, está aí nos melhores aplicativos de rádio, portanto, sempre pertinho de você. E você ainda nos acompanha pelo YouTube e pelo nosso site www.boasnovas.tv. Obrigadíssima pela sua companhia aqui todos os dias nas nossas conversas que se tornam públicas. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante mais uma vez. Afinal de contas, é tempo de férias, né? Férias escolares, que são ideais para conciliar descanso com aproveitamento do tempo livre, né? Essa é a ideia que a gente sempre tem. Contudo, as férias escolares chegaram e você, vestibulando, quer aproveitar para descansar, passear e, quem sabe, até viajar. Mas não se esqueça de que a etapa final do ensino médio é muito importante, que daqui a pouquinho chegará o dia das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem, e os diversos vestibulares. E aí fica a pergunta que não quer calar. Vestibulando, é melhor estudar ou melhor descansar durante as férias? Gente, nosso convidado de hoje é que vai responder essa pergunta. Eu tenho a honra de receber aqui no estúdio hoje o professor Marcos Vinícius de Souza, ele que é professor e mestre em estudos de linguagem e é também uma referência na preparação para o Enem. Professor Marcos Vinícius, muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Isso aí. Vamos falar sobre Enem, né? Algo que sempre aperta o coração aí dos Sim, estudantes, dos vestibulandos, etc. E aí, professor, eu queria começar com uma pergunta do tipo: qual é a vantagem de participar do Enem? E o Enem, ele é diferente de outros vestibulares? em relação à construção, sim, porque o Enem, como o próprio nome diz, né, ele é um exame nacional. O vestibular ele está ligado a uma relação de prova de concurso. Então, o Enem ele não está ligado a uma noção, em termos metodológicos de construção, de um caráter eliminatório, como a gente faz num vestibular, um concurso público. Como o Enem é um exame, então ele está mais vinculado a medir habilidades e competências dos alunos. Então, a filosofia do Enem, quando ele foi criado, é justamente para isso, para ver o nível de capacidade dos alunos em diferentes conteúdos, né, em diferentes elementos aí das ciências, das ciências humanas, as ciências, vamos dizer assim, ligadas à parte da natureza, à matemática e à própria linguagens e códigos, que é a minha área. Então tem essa diferença de nomenclatura. Porém, quando as universidades públicas optaram por usar o Enem como elemento de entrada nelas e aboliram os chamados, os famosos vestibulares, em geral, né, em sua maioria ampla, no Brasil isso aconteceu, acabou que o Enem continuou sendo exame no nome, mas ele se tornou um elemento eliminatório sim, porque o aluno precisa de uma certa nota final para entrar num curso do sonho dele, um curso numa universidade pública que muitas vezes é bastante concorrido, então ele precisa ter uma nota muito alta para conseguir ingressar em uma das UFs espalhadas pelo Brasil. Verdade, verdade. E aí eu quero engatar numa outra pergunta que é assim, porque muitas vezes, como no fim das contas é isso mesmo, é um concurso, um exame que vai viabilizar o acesso à universidade, muitas vezes a escolha profissional do aluno, ela acontece pela probabilidade vaga, né? Onde é que eu tenho mais oportunidade de ter acesso à universidade? Sim. E isso, claro, não é bom. Como escolher a profissão, professor? Isso é uma pergunta difícil, principalmente quando nós temos 17 anos, né? Então, realmente é muito complicado, é um período de tempo muito curto, né? Como ser humano mesmo, como alguém vivente, e é realmente complicado encontrar um mecanismo de profissão. Essa história de que as matérias
das quais eu mais gosto na escola são as minhas áreas. Isso é mentira, porque isso é relativo. Eu posso adorar química, mas não ter vínculo nenhum profissional com a química, propriamente dito. E de entender a química no seu sentido de construção, mas não de exercer aquilo. E assim como eu posso adorar a língua portuguesa, mas não necessariamente eu vá trabalhar com alguma profissão que precise da língua portuguesa como aquela ferramenta profissional primordial, no caso um professor, um jornalista, alguém da área da comunicação, por exemplo. Então isso é relativo. É importante que o aluno, ao longo do seu período escolar, ele vai buscando se autoconhecer. Isso é o mais importante, né? Entender que o que ele vai ser quando crescer, na verdade, a primeira coisa que ele vai ser é um ser humano, e de preferência um ser humano realmente humanizado, que é atento ao seu contexto social, que é atento ao país em que ele vive. Isso é a primeira questão. E aí sim, vem a segunda questão. E aí, nesse crescimento, qual a profissão você gostaria de exercer? Então, é importante que ele comece a conhecer, ele participe de mostras de profissões, muitas federais pelo Brasil afora oferecem esse tipo de evento, então ele vai ter contato ali com profissionais da área, seja no já formados ou em processo de formação, ele ler sobre isso, visitar determinados lugares. Então, uma pessoa que, por exemplo, queira a medicina, né, a tão falada medicina, é importante que ele entenda os ambientes da medicina, que para ser médico a gente precisa gostar de gente, primeiramente, então você precisa do contato humano. Então, se você não é muito afeito aos contatos humanos, talvez a medicina não vai ser uma escolha tão interessante para você, ainda que ela esteja na moda, que ela seja mais falada. Aquele aluno de mais destaque acadêmico, normalmente os colegas fazem pressão em cima dele para que ele escolha medicina, mas pode ser que essa pessoa não tenha habilidade alguma para o exercício dessa profissão. Então isso é muito perigoso, né? Não é possível escolher profissão com base nisso. O aluno pode ter um alto desempenho acadêmico e ele poder escolher a profissão que ele quiser. Então não é porque ele tem um alto desempenho que ele precisa das profissões mais concorridas para se começar um curso superior numa faculdade pública, principalmente uma universidade federal, que é o caso da medicina, né? Todos os cursos de medicina nas federais têm uma concorrência muito grande, isso é Muito grande, indiscutível. Mas não verdade. necessariamente a medicina vai ser o sonho, né? Há muitos graduandos em medicina que já se encontram em processo de frustração neste momento. Demoraram, às vezes, 2, 3 anos para entrar e estão aí hoje pelo quinto, sexto período do curso e entenderam que medicina não era a praia deles. Eu estou conversando com o professor Marcos Vinícius, ele que é professor e mestre em estudos de linguagem e é também uma referência na preparação para o Enem. E é por isso que, para ele, eu vou fazer a pergunta que não quer calar. Professor Marcos Vinícius, vestibulandos em recesso, melhor descansar ou estudar para sair na frente aí nesse processo de preparação para o Enem? Ambas as situações. É importante sim descansar, mudar o ritmo completamente. Alguns alunos, por exemplo, que eu conheço, que acordam 5 da manhã, por exemplo, para começar a estudar antes de ir para um pré-vestibular ou para a própria escola, é importante que neste momento acorde um pouquinho mais tarde, não precisa ser meio-dia, 11 horas não, mas pelo menos um pouquinho mais tarde, para que ele mude sim a rotina, para que o corpo perceba que agora, bom, tenho tempo para descansar um pouco mais. Então, com certeza, o descanso ele é fundamental, ele não é importante não, ele é fundamental, essencial, fazer essa higienização cerebral, ficar assim com uma tranquilidade mesmo, para sem esse processo de aceleração que já é tão natural, é tão comum no dia a dia de muitos de nós. Então é importante que essa pessoa ponha o pé no freio um pouco, ou tire o pé do acelerador para diminuir. Porém, parar completamente, aí sim, como eu disse, vai acordar 11 horas, meio-dia agora todos os dias, vai aproveitar a noite aí para ir para as resenhas e pronto, não. Isso aí também não é legal, porque o corpo entra no movimento, vamos dizer assim, já
fora daquele ciclo circadiano dele, ou seja, daquele movimento natural do corpo, de funcionamento, e aí acaba que essa pessoa vai ficar um pouco preguiçosa, ela começa a deixar o estudo para lá e passa 1, 2, 3, 4 dias, uma semana, duas, volta a agosto. As aulas estão de volta. Aí ele vai ter aquela sensação que ele perdeu tempo. Então é importante estudar um pouco, sim, todos os dias, durante as férias. Porém, não com a intensidade que ele havia fazendo desde, por exemplo, fevereiro. Uhum. É porque é impressionante, né? Mas a gente tem um ritmo de vida, né? E a gente se acostuma nesse ritmo de vida. E quando a gente perde o ritmo, nem sempre a gente consegue retomá-lo com a mesma velocidade com que perdeu, né? É E, verdade. e quando a gente está nessa preparação para o vestibular, isso é super importante. Não perder o ritmo, que é isso que o senhor começou a falar aí para a gente. E aí, sendo aí um especialista nessa preparação para o Enem, professor, como aproveitar o período de férias sem perder de vista a preparação para o vestibular? O que estudar nesse período? Quais são as suas Sim. dicas para estar lá e estar cá? Aham. Então, no caso do estudo mais duro, propriamente dito técnico, né, as chamadas habilidades mais duras, é importante que esse aluno, por exemplo, né, no meu caso, eu sou da língua portuguesa, trabalho muito com redação, com a preparação nesse processo da escrita. É importante que ele, por exemplo, pegue redações nota 1000, perceba padrões que essas redações possuem, que ele anote, faça uma anotação mesmo, por escrito e manualmente, é importante lembrar, a neurociência nesse momento entra aqui na nossa conversa, a escrita manual, o registro manual, ele é importantíssimo para o funcionamento do cérebro. Quando a gente digita, a memória daquilo que a gente digitou vai para o computador. Quando a gente escreve manualmente, aí vai aqui para dentro, para o cérebro. Então ele faça um bloquinho de anotação, ó, interessante essa frase, que legal esse vocabulário, para justamente ele ganhar ferramentas, mecanismos, para quando ele realmente for fazer a redação dele, né, entrar nesse processo autoral mesmo, ele já tenha um arsenal de situações, de contextos da língua escrita que ele possa usar, que ele possa trabalhar a favor dele, com base nessas redações nota 1000. E Uhum. também os conteúdos mais comuns de todas as matérias, né, que são cobradas no Enem. Então, por exemplo, no caso de ciências da natureza, quais são os conteúdos mais cobrados? De ciências humanas, de matemática, de linguagens, né, também, tanto na parte do português, literatura, artes, de forma geral. O que normalmente é mais cobrado? Então, estudar. Simultaneamente a isso, aí entra a parte das habilidades mais leves, né? O que a neurociência chama de ter um nome em inglês, né? Os soft skills, as habilidades leves. Então ele pode, por exemplo, trabalhar a comunicação dele, a inteligência emocional. Então ele buscar esse processo também das férias como um processo de autoconhecimento, de entender melhor as emoções dele, para que ele não entre numa pilha de ansiedade quando chegar o mês de agosto. Ele possa assistir documentários interessantes que vão dar a ele é, estímulos, inspirações, filmes, e tudo isso é aprendizado, afinal de contas. Né? O aprendizado não se dá apenas pelo técnico, por fazer lá centenas de equações na matemática, mas também por isso, óbvio, mas também pelo lado de conversas que nós temos, de relações com as pessoas, de filmes que assistimos, de músicas que prestamos atenção à letra, por exemplo, e isso tudo são repertórios, são mecanismos de aprendizado. E o período de férias é ótimo, porque você pode fazer isso com mais tranquilidade, sem correria. Poder, de fato, contemplar aquilo sem ficar vendo o documentário e com o celular na mão respondendo as pessoas, mas se entregar mesmo aquele momento de contemplação. É isso aí, gente. Olha, tira proveito. O professor Marcos Vinícius de Souza é uma referência na preparação para o Enem e ele está trazendo aqui dicas que são muito importantes e que você só vai ganhar se conseguir aproveitá-las, né? E aí, professor, dá para estudar sozinho? Dá Isso para dá estudar sozinho. resultado? Sim, com certeza. O estudo, ele já é, por natureza, uma atividade solitária, vamos dizer. Né? É realmente quando a gente está num processo de estudo, é, estou aqui eu com meu Marcos interior, né, fazendo todo o processamento de informações e fazendo o meu cérebro entender que aquilo precisa ser memorizado e ser aplicado.
Porém, em relação a fontes, né, de informação, de conhecimentos, de fato, o aluno que precisa, por algum motivo, depender apenas dele e não ter um cursinho preparatório à disposição, ele pode usar, no caso, a internet a favor dele. Ele pode buscar, como eu disse, as redações nota 1000 estão pela internet. Então já é um mecanismo para estudar sozinho, no caso da redação. Ele produzir textos, verificar os textos dele. Ele pode, inclusive, usar as ferramentas da inteligência artificial para isso. A tão falada, tão famigerada inteligência artificial, chat GPT, ele pode usar isso a favor dele, não para pedir para o chat GPT fazer uma redação para ele. Isso não. Isso realmente é um engano. Até porque no dia do Enem, o chat GPT não vai estar lá com ele para fazer a redação. Mas ele pode, por exemplo, produzir um texto e pedir para o chat GPT analisar aquele texto para ele. Coloque esse texto numa linguagem mais elaborada. E aí ele compara as duas versões, a versão que ele fez com a versão que o chat fez para ele. E ele vai perceber, interessante, realmente essa palavra aqui ficou mais bem encaixada na frase. Essa construção aqui ficou interessante, esse conectivo. Ele começa a fazer essas comparações de maneira solitária. Ele pode buscar também, de novo, na internet, exercícios resolvidos. Nós temos aí sites em que ele encontra exercícios resolvidos de diferentes conteúdos acadêmicos para ele ter como norte, para ele se orientar nesses aspectos. Então isso, sim, a ferramenta digital, a internet, vai ser para ele um arsenal imenso, absurdo, de possibilidades quando bem utilizadas. E isso ele vai começar a perceber, de entender aquela videoaula que ele viu em que o professor detalhou mais ou detalhou menos. Então ali ele já começa a ter uma percepção de como que isso facilitou, por exemplo, para ele realizar um exercício. Então, com certeza, o aluno, sim, pode estudar sozinho. Óbvio, demanda muito mais preparação, demanda muito mais disciplina dele, mas com certeza é possível. Uhum. Você já tocou várias vezes aí no assunto que é, muitas vezes, o terror do Enem, né? Que é a bendita redação. Sim. Né? A bendita redação. Professor, os temas que normalmente caem no Enem, eles são previsíveis? Dá para a gente saber mais ou menos para onde o vento sopra, que temas eles podem vir? E fala um pouquinho para a gente quais são as dicas para se fazer uma boa redação. Sim. Em relação à previsibilidade dos temas, realmente nos últimos anos tem sido muito difícil perceber isso. Em anos anteriores, sim, dou um exemplo, em 2015, em que caiu um tema que foi a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Lembro que foi naquele ano em que a lei do feminicídio entrou em vigor, em exatamente maio de 2015. Então, realmente, já era esperado um tema que envolvesse um assunto ligado à violência contra a mulher. E, de fato, foi. Porém, nos últimos anos, realmente tem sido difícil estabelecer assim, vamos preparar muito para a área do meio ambiente, para a área da saúde, da economia, porque o tema do Enem vai ser sobre isso. O Enem tem fugido dos estereótipos, daquilo que é mais o rótulo, o padrão, eles têm fugido muito disso. Então é importante, aí entra já a primeira dica, que o aluno comece a perceber não o tema em si, mas eixos temáticos. Então, o que ligado ao meio ambiente é importante que eu me informe? Será que tudo esse processo que, por exemplo, se deu no Rio Grande do Sul recentemente, o que isso, em termos de preparo para a minha prova, pode ser útil eu entender e escrever sobre isso, se for o caso? Então, isso é um ponto. Aí eu vou para a área da saúde, eu vou para a área da educação, então entra todo o processo da leitura, da formação escolar, da função social da escola. Eu vou para a área da economia, qual a importância da economia hoje nesse contexto? E assim vai, ele vai buscando eixos temáticos e vai se amparando nesses eixos para que ele possa ter assim, um leque bastante aberto em relação àquilo que ele produz de texto. Então, esse é o primeiro ponto que eu dou de dica relacionado à produção. E outras dicas. A primeira e a mais importante delas, ele realmente fazer um texto dissertativo argumentativo. Ou seja,
um texto que está amparado em uma opinião e argumentos que vão sustentar essa opinião. Isso é muito importante, porque isso é a base. Perceber as relações de partes que o texto possui como obrigatórias, introdução, desenvolvimento, conclusão. No caso do Enem, existe a chamada proposta de intervenção social. Ele precisa responder 4 perguntas básicas e detalhar uma delas no final do texto. Então, é uma tentativa de amenizar um determinado problema. Então, no caso do ano passado, que envolveu as mulheres que exerciam um trabalho de cuidado. Então, como que essas mulheres poderiam ser mais bem reconhecidas no Brasil? Então, isso é a chamada proposta de intervenção, e o Enem obriga o candidato a fazer. Por isso é importante esse conhecimento e reconhecimento daquilo que o Enem cobra, principalmente, para que o aluno tenha mais chance de ter uma nota satisfatória. Bacana, bacana. Quer dizer, é mais importante aí, talvez, né? Mais importante do que a gente ficar preocupado com o tema que vai cair, mas é essa estrutura e entender o que o Enem espera que você entregue dentro desse contexto da redação, né? Perfeito. E aí você, com certeza, vai fazer uma redação bacana. Professor, o meu tempo está acabando. Eu queria ter 1000 perguntas ainda para você aqui, mas elas vão precisar ficar aqui no meu caderninho, né? E eu queria, assim, deixar esse tempinho final para as suas dicas, as suas orientações, o seu recado para os nossos vestibulandos aí, pessoal que está de férias, pessoal que está aí se esforçando para chegar e ter um sucesso no nosso querido Enem. Sim. Então eu me dirijo a eles, diretamente a elas, vestibulandos e vestibulandas do Brasil, ou como eu digo, os enênicos. Então, meus queridos, minhas queridas enênicas, eu me dirijo a vocês, assim, primeiro dizendo o seguinte: se você já tem o seu sonho estabelecido, você já escolheu aquilo que você gostaria de exercer profissionalmente, vá em busca disso. O caminho, muitas vezes, para muitos de nós, não é fácil. Mas quando você consegue, o sabor também é maravilhoso. Então você vai se sentir realmente reconhecido naquilo que você faz, os seus olhos vão brilhar. E o que mais a gente precisa no mundo são realmente de profissionais, não só apenas capacitados na parte técnica, mas capacitados também pelo lado da humanização, de realmente fazer alguma diferença no sentido positivo para essa humanidade, para esse país chamado Brasil. Independente daquilo que você faça, faça bem feito. Então, enquanto você estuda, saiba o propósito disso. Aqueles dias que você ficar chateado, ansioso, angustiado, de tanto estudo, de tanta coisa para fazer, lembre: qual é o meu sonho mesmo? Tudo isso está acontecendo para quê? Você vai perceber que a carga, o peso que você carrega em relação a isso tende a diminuir, porque o seu olhar, a sua visão está muito além do que aquele mero dia que você está estudando, aquela rotina que é fundamental. Aquilo é mais um passo. Então dê muito valor a esse percurso, porque quando você chegar ao final dele, a realizar o seu sonho, você vai ver que o sabor é muito mais legal de sentir. Recado maravilhoso, maravilhoso, professor, muito bacana mesmo. E me permita acrescentar uma questão a tudo que o senhor já colocou aí, é que, e se no fim das contas, em algum momento, né, mais lá à frente desse percurso, você perceber que esse não era o seu sonho, não tenha medo de mudar. Sim. Não tenha medo de mudar, porque realizar o seu sonho não tem preço. Realmente não tem preço, né? Maravilhoso. Sim. Obrigadíssima, professor Marcos Vinícius de Souza, né, pela bela conversa aqui hoje no nosso Conversa Pública. Tá bom? Deus abençoe. Obrigada. Amém. Por todas as orientações aqui colocadas e obrigada a você também que participou conosco. Até a próxima.